Você sabe quais são os lugares mais quentes do mundo? De desertos de areia escaldantes a planícies vulcânicas fumegantes, lá onde até as pedras fervem e eu não tô brincando. É praticamente impossível ficar descalço nesses lugares. Então prepare-se para conhecer algumas das regiões mais quentes do mundo. E se você não quiser que seu chinelo derreta quando você se levantar do sofá, já arrasta a tela para baixo e procura o botão vermelho com o nome de inscrever-se e se inscreve. Tudo pronto? Agora vamos pro vídeo. Eu sou a Domino e você é muito bem-vindo ao canal Barril de Perguntas. Dallol, Etiópia. Quando se fala em lugares quentes, é normal pensar em um lugar vulcanicamente ativo, um possível ponto de calor. E é exatamente isso que Dallol, na Etiópia, foi e ainda é. Ele está localizado na depressão de Afar, da Etiópia, e é realmente uma área que é afetada pela possibilidade de ser um vulcão em erupção. E isso nem é o único motivo pelo qual ele é quente. O lugar fica localizado em uma área de mineração, e as pessoas já residiram por lá há algum tempo. Mas, com o passar do tempo, Dallol acabou se tornando uma cidade fantasma, e com o calor que faz lá é fácil entender o porquê. Em média, isso mesmo, em média, a temperatura no lugar é de cerca de 90 graus Celsius. Durante 1960 a 1966, a temperatura média de Dallol foi de 94 graus Fahrenheit. E lembre-se que a média não significa que essa é a temperatura mais alta que pode ser alcançada. Então, temperaturas médias altas, a chance de um vulcão entrar em erupção violentamente é alta também. Definitivamente não é um bom lugar para se viver. E esse é apenas o número 10. Número 9. Coober Pedy, Austrália. À primeira vista, literalmente e metaforicamente, Coober Pedy, na Austrália, parece uma cidade comum como qualquer outra. Acontece que essa cidade está bem do lado da maior mina de opala do mundo, mas isso não torna a cidade rica por si só, e definitivamente não ajuda que sua localização não tenha sombra ou barricada do sol, ou seja, você está exposto ao sol escaldante que pode literalmente torrar a superfície onde as pessoas vivem. Como definir torrar? Que tal 45 graus? É bem quente. E assim, as pessoas de Coober Pedy fizeram a única coisa que poderiam fazer, era se mudar ou procurar algum abrigo. Então eles decidiram se mudar para as minas. Eu tô falando sério, eles fizeram isso. Eles se mudaram para uma série de minas e túneis subterrâneos e ali fizeram suas casas onde moravam e trabalhavam ao mesmo tempo. Se você for até a cidade real, você até encontrará casas, porém elas não são mais habitadas. Então, por que uma mina é melhor do que a superfície? Bem, em primeiro lugar, é mais fresco lá dentro. Por causa do design da estrutura rochosa, lá dentro não ficará mais quente que 23 graus Celsius, o que é pelo menos 22 graus mais frio do que está acontecendo na superfície. A princípio, deve ter sido difícil viver nessas condições. No entanto, as pessoas aproveitaram ao máximo. Alguns conseguiram equipar suas casas com coisas como piscina, por exemplo, que são sem dúvida um bem muito valioso lá embaixo. De qualquer maneira, Coober Pedy é um lugar muito quente no mundo, mas as pessoas encontraram uma maneira de vencer o calor, simplesmente não estando nele. Número 8. Wadi Alpha, Sudão. Você pensaria que um lugar que fica perto de uma nascente seria imune ao calor do mundo? Mas como o Wadi Alpha prova, isso não faz muita diferença. A temperatura dessa cidade, de passagem, pode chegar a 25 graus Celsius. Mas você sabe o que é uma cidade de passagem? É aquela que fica no caminho, no caso de Wadi Alpha. Apesar de fazer parte do Sudão, na parte mais ao norte, curiosamente. As pessoas passam por lá para chegar ao Egito por causa da sua localização. Infelizmente, essa versão de Wadi Alpha é a segunda a levar esse nome, pois a primeira teve um destino muito triste. A primeira Wadi Alpha foi submersa quando a barragem de Assuan criou o lago Nasser, em 1971. Na época, cerca de 50 mil habitantes da área foram removidos à força de suas terras e realocados para o deserto, onde muitos morreram de malária e outras doenças. Mas alguns Wadi Alphas ainda ficaram por lá, ao longo do Nilo,
o rio que construiu a identidade de seus antepassados como pescadores e comerciantes do rio, se estabelecendo na localização atual quando as inundações pararam. Ainda assim, seja nova ou antiga, é melhor levar um bom protetor solar quando for visitar esse lugar. Mas, brincadeiras à parte, esse lugar é quente demais. Eu nem sabia que era possível atingir 52 graus em uma cidade, mas aparentemente é em Wade Alpha que é possível. E aí, já imaginou como deve ser andar pela cidade sob esse sol implacável? Não? Então é melhor assistir o vídeo em casa mesmo, hein? Bem tranquilo. Número 7. Agajari, Irã. Uma coisa que eu aprendi recentemente é que não importa o quão quente ou frio um lugar fique, muitas pessoas ainda podem habitá-lo. Agajari é a capital do distrito de Agajari, no condado de Brebarhani, na província de Khuzestan, no Irã. É bastante conhecido, mas faz sentido ser uma cidade capital. E em um determinado momento, apesar do calor intenso de até 53 graus, 65 mil pessoas moravam lá e a cidade era próspera. Mas o que aconteceu? Bem, a guerra entre Irã e Iraque acabou irrompendo e a cidade ficou no meio do fogo cruzado. Como resultado, a maioria da população saiu. Hoje, apenas cerca de 14 mil pessoas ainda moram lá. E é uma pena que a cidade tenha sofrido assim, mas quem sabe, talvez algum dia, a Agajari possa ser tão movimentada e animada como costumava ser antes da guerra. Número 6. Havas, Irã. Pensou que tínhamos acabado com o Irã? Nem perto disso. Se você achou loucura a quantidade de pessoas em Agajari, você ficará impressionado que 1,4 milhão de pessoas vivem em Havas, que não é uma cidade muito quente, mas também sofre com muitas tempestades de poeira. Ele bate Agajari por pouco na temperatura, mas 54 graus ainda é incrivelmente quente. Seus verões são conhecidos por serem escaldantes e as temperaturas de poeira só aumentam os problemas da cidade, ao ponto que ela foi nomeada a cidade mais poluída do mundo hoje. E quando se considera a poluição do ar no mundo, é uma declaração bastante forte. Número 5. Araowani, Mali. Imagine-se em uma vila no meio de um deserto, e a única coisa por quilômetros ao redor é mais deserto. E a mais de 250 quilômetros de distância fica uma cidade. Agora você conhece Araowani, no Mali, onde 300 pessoas vivem lá. Isso é um pouco popular porque fica em uma rota de caravana que leva as pessoas a um lugar de mineração de sal chamado Taodene. E aquela cidade de 250 km de distância? Essa seria Timbuktu. E se você fosse pego em um lugar com temperaturas de 55 graus, você estaria indo de arrasta para cima rapidinho, pois é praticamente impossível ficar lá por muito tempo. Número 4. Kabylie, Tunísia. Se você já ouviu falar no termo oásis, então você sabe exatamente o que é Kabylie. Foi construída para ser um verdadeiro oásis no meio do deserto da Tunísia. Na verdade, é o oásis mais antigo do país. E não é apenas uma afirmação. Há provas de vida humana que determinam que é o local onde alguns dos primeiros humanos se estabeleceram no país. E a sua temperatura recorde chegou a ser de 55 graus. E você, já pensou em ir a um lugar onde pudesse se refrescar em um oásis? Kabylie é o lugar perfeito para quem quer escapar do calor insuportável do deserto. E acredite ou não, você estará pisando onde os primeiros habitantes da Tunísia construíram suas casas. Claro, a temperatura pode chegar a um escaldante 55 graus, mas nada do que um bom banho no oásis não resolva. Número 3. Al-Azizia, Líbia. Esse é um pouco controverso no mundo do índice de calor, porque em algum momento ele foi considerado o lugar mais quente da Terra, com um registro de calor massivo de 57 graus. O lugar conhecido como Al-Azizia fica na Líbia, e é na verdade a capital de um distrito conhecido como Jafá. A Líbia, por si só, é um lugar muito quente para se viver, justamente por causa dos desertos e do sol escaldante e tal. Porém, quanto a esse calor, foi registrado e descobriu-se que era falso, o que levanta todas as questões possíveis. Descobriu-se que era inválido, isso porque algumas coisas não estavam certas.
Primeiro que essa medição foi feita em 1922 e os equipamentos não eram tão avançados quanto são agora. 2. A pessoa que fez o registro aparentemente não era experiente. E então, em 2012, a Organização Meteorológica Mundial, sim, isso existe, retirou seu título. Aposto que você não pensou que o mundo das medições de temperatura fosse tão competitivo, né? Mas é sim. Apesar disso, há confirmação absoluta de que este é um dos lugares mais quentes do mundo em média, já que a temperatura média do verão é cerca de 48 graus. Número 2. Death Valley. E aí, preparado para saber sobre o lugar mais quente dos Estados Unidos? O número 2 da lista é Death Valley. E não é à toa que esse vale ganhou esse nome sinistro. As histórias e lendas que cercam o lugar só aumentam o mistério e a curiosidade sobre ele. Mas uma coisa é certa, faz um calor do cão por lá. E olha que a primeira vez que alguém se aventurou nesse lugar foi durante a famosa Corrida do Ouro, na Califórnia. Imagine só, atravessar o deserto que é Death Valley só para chegar até a Califórnia. Só que a turma não contava com o calor implacável e acabou perdendo a vida. Assim surgiu o nome Death Valley. Mas o que muita gente não sabe é que Death Valley não é um deserto propriamente dito, mas sim uma região dentro do deserto de Mojave. Mas por que é tão quente por lá? Por causa de sua posição no mundo. Basicamente, é o lugar mais baixo e seco de toda a América do Norte, o que cria um verdadeiro deserto de calor. A temperatura recorde foi de 57 graus. E sabe qual foi a maior quantidade de chuva que já caiu no Death Valley? 4,24 metros cúbicos. Praticamente nada. E isso foi em janeiro de 1995. É assustador pensar que essa é a quantidade máxima de chuva que já caiu no local, né? Então, se você pensa em se aventurar por lá, prepare-se para tudo. Número 1. Deserto de Lute, Irã. Se você perguntasse para a maioria das pessoas qual é o lugar mais quente do mundo, elas provavelmente diriam Death Valley. Mas, na verdade, o lugar mais quente do mundo é o deserto de Lute, no Irã. Você está até se perguntando, mas por que as pessoas acham que Death Valley... Bem, a resposta é simples, localização e acesso. Death Valley é mais acessível, mas o deserto de Lute é muito remoto e difícil de alcançar. Mas aí entram em cena os satélites, e descobriram que o deserto de Lute pode chegar a uma temperatura de 68 graus Fahrenheit em algumas áreas. Isso é 9 graus a mais do que Death Valley, o que é uma diferença bastante significativa. E isso foi usando tecnologia de satélite, o que significa que se eles procurassem mais, poderiam até encontrar mais pontos quentes como esse. Isso é assustador. Mas e aí? Qual é a temperatura mais quente que você já experimentou? Conta aqui pra gente nos comentários. E cuidado com o sol. Bom, chegamos ao fim. Se você gostou, já vai deixando seu like agora, se ainda não deixou o início do vídeo. Também se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro das próximas novidades que toda semana eu tô postando aqui. Forte abraço, tchau, tchau.